Fala, meu craque, tudo bem? Segundo o jornalista PVC Paulo Vinícius Coelho, a Sociedade Esportiva Palmeiras arrecadou 3,7 bilhões de reais nos últimos 10 anos apenas com as vendas de jogadores revelados no clube para o exterior. Inclusive, estão comparando com a vaquinha realizada pelos torcedores do Esporte Clube Corinthians Paulista para pagar dívidas. Não acredito que caiba esta comparação. A habilidade que o Palmeiras tem para fazer dinheiro com joias da base é impressionante. Essa semana a gente acompanhou a venda do Vitor Reis para o Manchester City, numa venda... a gente vai mostrar todos os valores, mas no total, em 10 anos, o Palmeiras arrecadou com jogadores da base 3,7 bi de reais. Impressionante, hein, PVC? Olha só, esse aqui é um dado que a gente às vezes esquece de alguns nomes. São negociações para o exterior. Se você em casa lembrar de outro nome para o exterior, lembra, gente, mas olha só, tem nomes que são incríveis que a gente esquece, né? Por exemplo, o Vitão, do Inter, foi vendido para o Shakhtar. O Kevin, você lembra quem foi o Kevin? Campeão da Copa São Paulo 2023? Foi negociado para o Shakhtar. Quanto foi? 15 milhões de euros. 15 milhões. Eram 12 mais bônus. O Kevin fez gol terça-feira na Champions. Isso tudo começa num projeto do Paulo Nobre, e eu sempre faço questão de dizer que são 3 gestões que se somam competentes: Paulo Nobre, Maurício Gagliotti e Leila Pereira. No meio disso tem Alexandre Matos, diretor esportivo, e Anderson Barros, Cícero Souza, que também participava como gerente. E na base tem Erasmo Damiani e depois João Paulo Sampaio. Não é uma coisa só, não tem um santo, tem um projeto. Então você tem, o Gabriel Jesus foi 32 milhões e meio de euros vendidos, porque é tudo em euro, para o Manchester City, em 2016, para entregar em janeiro de 2017. Foi a maior venda do Palmeiras na história, na época. Só que hoje é a maior venda da história do Brasil. Se você considerar que o Neymar custou 57 milhões de euros, que é sempre um número que ficou duvidoso na história, o Hendrick custou 72 milhões de euros com os bônus. Então o Hendrick é o maior negócio da história do Brasil, não só do Palmeiras. E depois vem Estevão, 60 milhões de euros. O Vitor Reis é o zagueiro mais caro da história a sair do Brasil, 35 de euros. O Luiz Guilherme, que não conseguiu jogar no West Ham, 23 de euros. O Danilo, volante, 20 de euros. A gente esquece do Danilo, né? Não é, Perrone? Sim. Danilo. Tem o Danilo. O Kevin, que eu citei. Gabriel Veron, 10 de euros. Giovani, foi campeão paulista de 23. Foi pro Ajax, depois pro Alçade, 9 de euros. O Vitão, que eu citei. O Vitinho foi por empréstimo, 2 de euros. O Vinícius Silvestre, o terceiro goleiro. Estava 13 anos no Palmeiras, 1,5 de euros. Tudo isso foi para o exterior. O Palmeiras era um clube que não tinha história de revelar jogadores. Desde Eduardo Lima, que fez gol na Copa Rio, de 51. Tem Pedrinho, tem Marcos, tem Gerson Caçapa, tem Amaral, tem Edu Manga, tem. Mas não tinha essa tradição que Corinthians, São Paulistanos têm. E de repente tem. Quanto é que deu? 178 milhões de euros? Não, 586 total. 586 de euros. Dá 3 bi de euros. Não, dá mais que isso, né? Não, 3,7 bi de reais. 3,7 bi de reais. 586 milhões mais de 500 milhões de euros, mais de 3 bi de reais. O Palmeiras não tinha essa história, Perrone. Corinthians, São Paulo e Santos não tem que olhar melhor para isso, PVC, para tentar chegar mais perto nesse momento? Tem. E a questão é, o São Paulo entendeu, por exemplo, que ele tem uma deficiência hoje de captação, que é uma coisa que o João Paulo Sampaio tem. O João Paulo Sampaio vem de uma escola que é da Bahia, onde Bahia e Vitória fizeram durante muito tempo, um trabalho muito forte. Quem estava lá no Bahia e no Vitória tinha discussões de outra ordem, de ordem ética, mas nunca de ordem de competência. E o João Paulo Sampaio tem toda a questão ética, que ele tem muita,
e muita capacidade para descobrir onde está o jogador, captar o jogador, que o São Paulo teve muito. O São Paulo também, embora o maior artilheiro da história do São Paulo seja o Serginho Chulapa, que nasceu na base do São Paulo, o São Paulo melhorou muito, aprimorou muito nos anos 80, e hoje o São Paulo tem problemas de captação, de descobrir o jogador e trazer o jogador, que é o que o São Paulo sabe que precisa aprimorar. O Santos também, o Santos precisa resolver coisas. O Santos sempre foi o clube que mais revelou em São Paulo. E junto com o Flamengo no Brasil. A torcida tem uma paciência. Tem uma coisa que é você formar o jogador. Outra coisa é você conseguir fazer o momento certo e fazer a transição desse jogador. Porque muitas vezes você forma o jogador e a torcida não tem paciência e você é obrigado a transferir esse jogador. E o Palmeiras conseguiu mudar essa cultura. Que o Corinthians perdeu um pouco, o Santos perdeu um pouco, o Flamengo perdeu um pouco. Bom, todo mundo tem informação nesses últimos tempos que a base do Palmeiras é um sucesso, né? Tanto é que estão toda hora tentando tirar o João Paulo Sampaio, né? E é um personagem muito namorado para dirigir esses mesmos setores em grandes clubes do Brasil. E não sai de lá, parece que tem sido recompensado financeiramente com um bom contrato pela função que exerce e merecidamente. O Palmeiras, ele realmente não tinha tantos jogadores revelados no clube ao longo de sua história, comparado com outros, mas de 10 anos para cá, pelo menos, tem muita gente na base do Palmeiras que ajuda o clube. Nesses títulos recentes do Palmeiras, os jogadores da base participaram bastante, né? Na primeira etapa ali com Abel no bi da Libertadores, o Danilo jogou Patrick de Paula, jogou Gabriel Menino, jogou Wesley, jogou Veron, jogou Renan. Aí depois desses aí, o Gabriel Menino era o último, né, remanescente, acabou saindo agora. Aí depois veio essa geração que ganhou a Copa São Paulo, que o Palmeiras não tinha. Aí veio essa geração com o Endrick, o Estevão, que são dois potenciais aí de craques, tanto que saíram por muito dinheiro. Esses são os jogadores mais valorizados no mercado europeu, que eles apostam no talento e no potencial pela idade dos jogadores. O Vitor Reis custou tão caro porque é um jovem que aposta muito no potencial dele, né? Para um zagueiro foi uma negociação num valor bem alto. O Vitor Reis, ano passado, jogou 22 jogos pelo Palmeiras e foi vendido por 35 milhões de euros. O Palmeiras fatura, olha isso, que loucura, com as vendas da base e de outros jogadores, mais do que a meta, não do que o que arrecadou até agora, mas do que a meta da vaquinha do Corinthians para pagar o estádio. Que tal? Enquanto o Palmeiras lucra essa grana toda, o Corinthians está lá pedindo para o torcedor ajudar, porque está devendo e não sei o que e tal. O Palmeiras nunca foi um formador. E 11 anos atrás essa história começou a mudar. Com a contratação do João Paulo Sampaio, que não à toa o Corinthians já tentou levar e o Flamengo já tentou levar mais recentemente, mas ele não sai do Palmeiras. Ele tem o talão de cheque, o Palmeiras é agressivo no mercado e o Palmeiras forma bem jogadores. Mas, claro, tem um custo, né? Isso aí tem um custo. Agora, é um custo parecido com o que o São Paulo tem com a manutenção da base dele, por exemplo. O Palmeiras forma muito bem jogadores, mas esse trabalho começou lá atrás e está rendendo frutos agora de forma seguida, né? Endrick, Estevão, agora o Vitor Reis vai embora. Isso demora, né? Você não ajeita a tua base e começa a vender jogador no dia seguinte. Você precisa fazer esse trabalho funcionar com bons profissionais, bons acordos com empresários, boas entradas no mercado exterior. O Corinthians pode fazer isso. O Corinthians tem potencial para fazer isso. Mas ele não começa, né? Ele prefere a vaquinha. E aí, meu craque, você tinha conhecimento desses valores? Você concorda que hoje, em termos da venda de jovens talentos, a base do Palmeiras é a melhor do futebol brasileiro? É justa a comparação com a vaquinha dos torcedores do Timão? Queremos saber a sua opinião aqui nos comentários. Aproveita para curtir o vídeo, inscreva-se no canal, sucesso, Deus abençoe, valeu!